até ao versículo 8. Gênesis capítulo 1, versículo 6, até ao versículo 8. Como os irmãos já sabem, estamos a estudar o livro das origens. E estamos na primeira secção. Deus cria o universo. Deus cria o universo. E hoje vamos estudar o segundo dia da criação. O segundo dia. Os céus manifestam a glória de Deus. Hoje vamos estudar acerca dos céus, a criação dos céus no segundo dia. Os céus manifestam a glória de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 6 até o 8 diz o seguinte: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção para esta manhã, para estudarmos a Tua palavra, Senhor. E pedimos, Pai, para que Tu abras o nosso coração para entender esta porção da Tua palavra e aplicá-la, Senhor, às nossas vidas. Rogamos-te por isso, em nome de Jesus. Amém. Vemos água em todas as direções. Vemos água em todas as direções. Disse Gary Melnick, do Harvard Smithsonian Center para Astrofísica, investigador da missão SWAS, que significa Satélite de Astronomia de Ondas Submilimétricas. Ele diz: a primeira evidência de que sistemas planetários, além do nosso, contêm água, uma molécula que é um ingrediente essencial para formas de vida conhecidas, foi descoberta usando o SWAS, um pequeno observatório de rádio que a NASA lançou no espaço em dezembro de 1998. A descoberta foi relatada em um artigo publicado na revista Nature em 12 de julho de 2001. Gary Melnick acrescentou, e cito: nos últimos 2 anos, a SWAS detectou vapor de água de uma ampla variedade de fontes astronómicas. O que torna os resultados que estamos relatando hoje tão incomuns é que encontramos uma nuvem de vapor de água em torno de uma estrela onde normalmente não esperávamos encontrar água. Portanto, acredita-se que a água seja uma das moléculas mais abundantes do nosso espaço sideral. O espaço de fora, o espaço exterior. Agora, o professor Adalto Lourenço, ou Dr. Adalto Lourenço, relata este facto, ou esta evidência, no seu livro, no seu comentário de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 2. E ele escreve o seguinte, passo a citar: é importante notar a quantidade de elementos químicos existentes na nossa galáxia. Hidrogênio é o mais abundante, e depois vem o hélio. E em terceiro lugar, o oxigênio. O telescópio Hubble observou a existência de moléculas de água num quasar. Agora, quasar é um corpo celeste semelhante a uma estrela. E que é um corpo celeste que ele tem na sua constituição, ou constitui uma fonte de ondas hertzianas, e é comparável a uma galáxia, de tão poderoso que é este corpo celeste. Então isto é um quasar. E este quasar, foi identificado neste quasar moléculas de água. Agora, este quasar está localizado a 11 mil milhões de anos-luz da Terra, a distância. Não é uma unidade de medida de tempo, mas é uma unidade de medida de distância. Segundo os evolucionistas, a luz desse quasar teria demorado cerca de 11 mil milhões de anos para chegar até nós, e o universo teria surgido a 13,7 mil milhões de anos. Portanto, segundo a interpretação evolucionista, aquilo que os professores da teoria de evolução ensinam, segundo a interpretação deles, em um universo primordial inicial, com menos de 3 mil milhões de anos, já existiam estruturas complexas com moléculas de água. E em outras partes deste universo a água já estava presente logo no início deste mesmo universo. Então é isto que diz Adalto Lourenço. Adalto Lourenço, um astrofísico, ele diz que já foram feitas descobertas que identificaram água fora
do nosso planeta, no espaço sideral. Ora, portanto, nós temos que perguntar o seguinte: como é que surgiu a água no nosso universo? Tanto na Terra, como no espaço sideral, ou no espaço exterior. Como é que surgiu esta água? Aliás, até temos que perguntar: será que os oceanos do nosso planeta vieram do espaço? Ou a água existente no espaço ou no universo veio das águas primordiais do primeiro dia da criação? Por outras palavras, a água que existe veio de fora para dentro ou foi de dentro para fora? E acho que é uma pergunta digna de se fazer. Agora, eu recordo que a resposta a estas perguntas requer algumas suposições acerca do passado, ou crenças que nós temos acerca do passado. Bem, a teoria de evolução pressupõe, ou acredita, que a Terra tem 4.800 milhões de anos e que os organismos vivos terão aparecido há 4.000 milhões de anos atrás. Consequentemente, os cientistas, com este pressuposto evolucionista, ou esta crença evolucionista, ao interpretar o passado, eles sugerem que, numa época remota da história da Terra, apareceram vários compostos orgânicos nas águas superficiais dos oceanos. Então, estas águas superficiais que geraram estes organismos foram as águas que deram origem à vida. Então o que é que aconteceu? Esta água que havia nestes primeiros oceanos recebeu ou foi ativada digamos que sofreu a radiação solar. Ou seja, temos a água primordial, temos a radiação solar sobre esta água e esta água começa a produzir gases. E estes gases têm o vapor de água, né? Estes gases também têm o vapor de água, e estes vapores de água e esta condensação deu lugar a organismos simples. Como podemos ver aí, nestas duas linhas de tempo, temos o início da criação com águas. Bem, para os evolucionistas, as águas só aparecem muitos milhões de anos depois. Então vem a diferença aí da explicação. E esta condensação de água na teoria de evolução é que começou a criar os micro-organismos, os corpos que trazem vida à Terra. Por outras palavras, o que eles dizem é que os nossos ascendentes são peixes. Nós viemos da água. Essa é a ideia. Ora, estas conclusões são fruto de uma determinada crença acerca do passado. Porque isto é uma crença acerca do passado. Portanto, isto não é ciência operacional, como nós já falámos há semanas atrás. Isto não é ciência operacional, a ciência que nos dá a tecnologia, mas sim ciência histórica. É uma forma de interpretar a história. Nós vemos o mundo que temos hoje e interpretamos os factos do mundo que temos hoje pelas crenças que temos acerca do passado. Não podemos provar aquilo que aconteceu no passado em laboratório, porque o passado já passou e não existe nada do passado, porque o passado já passou. Portanto, estas conclusões que nós vemos na teoria da evolução não é ciência operacional, mas sim história, ciência histórica. Portanto, para saber o que realmente aconteceu, e nós falámos acerca disso, necessitamos de uma informação inerrante. Necessitamos de uma informação infalível, inspirada do passado, para conhecer a origem das águas, não só a origem das águas, mas a origem da atmosfera terrestre e também a origem da existência de água no espaço exterior. Para saber a origem desta acumulação de água em todo o universo, nós precisamos de informação histórica. E precisamos de uma informação inerrante. E qual é a nossa fonte? É a palavra de Deus. Portanto, deixa-me só resumir aquilo que nós temos falado até agora, neste estudo das origens, nomeadamente os dias da criação. Ora, se bem se lembram, nos últimos estudos, aprendemos que o Deus Trino é o Criador do universo. Né? Temos várias passagens. A passagem que já lemos, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 89, versículo 11. Teus são os céus, tua a terra, o mundo, a sua plenitude, tu os fundaste. Dizendo que Deus é que fundou o planeta e todo o universo. 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos.
Então vemos que Deus é o Criador, o Deus Trino. E falámos sobre isto há umas semanas atrás. Agora, o nosso Deus criou tudo em 6 dias e criou em 6 dias literais de 24 horas. Falámos disto também. Por conseguinte, também vimos, isto foi na semana passada, no último estudo, vimos também que a primeira semana da história revela uma estrutura interessante. Né? Revela uma estrutura que demonstra como Deus formou e povoou a terra. Como é que Ele formou cada elemento e como é que Ele povoou cada elemento. E vemos ali o exemplo. Não vou voltar atrás porque já estudámos acerca disto. Ora, no primeiro dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava presente sobre um deserto vazio, escuro e coberto por água. Logo, quando nós vemos esta descrição de Gênesis, vemos que logo no princípio temos 3 elementos mencionados. E estes 3 elementos estão mencionados no versículo 2 do capítulo 1. Quais são estes elementos? Temos a terra, temos as trevas e temos a água. Terra, trevas, água. E o primeiro a ser trabalhado foi o elemento da escuridão, das trevas. E Deus trabalhou com este elemento por intermédio da criação da luz. Deus criou luz. Ora bem, a luz não é extinguida pela criação, ou as trevas não são destruídas ou afastadas pela criação da luz. Mas as trevas e a luz recebem o seu devido lugar na criação, porque nós também precisamos das trevas para a vida. Portanto, hoje avançaremos, não falaremos do primeiro dia, porque já falámos do primeiro dia, por isso vamos avançar para o segundo dia da criação. E o meu objetivo esta manhã é simples. Além de explicar o segundo dia e o que aconteceu no segundo dia, o meu objetivo também é mostrar que existe uma importante relação entre a criação e a salvação. Esse foi o meu objetivo na semana passada e mantém-se. Existe uma relação entre a salvação e a criação e a salvação. Os céus que manifestam a glória de Deus são os mesmos que revelam a sua ira. Os céus que manifestam a glória de Deus são os mesmos que revelam a sua ira. E isto é importantíssimo. Mas nós chegamos ao segundo dia da criação. Depois de Deus dizer haja luz e terminar o primeiro dia, agora inicia o segundo dia da criação. E nós não podemos deixar de notar que neste segundo dia da criação existe um elemento que se destaca. Qual é que é? As águas. Agora, as águas são importantíssimas para nós. Nós precisamos de água para viver. É uma coisa que nós usamos todos os dias e nós simplesmente usamos e abusamos sem pensar na importância que a água tem. Agora, para falarmos acerca dos céus, teremos de mencionar a água. As águas. Agora, a água é fundamental para a vida. A água é fundamental para a vida. Se analisarmos cuidadosamente os seres vivos, podemos detectar uma forte presença de água. Por outras palavras, a água é o constituinte principal dos organismos. Não é? 85% de um bebê em gestação é água. A minha esposa está com um bebê dentro dela. E 85% daquela menina, a Ania, é água. Ela é água. Aliás, a água representa cerca de 70% a 90% do peso da maioria dos organismos vivos. Logo, a água é importante. Nós precisamos de água para subsistir. Além do mais, a água é o elemento usado para a criação dos céus. Para haver céus, tinha que haver água primeiro. Por isso, temos que nos perguntar, neste momento, como é que as águas tornaram-se céus e até onde vão estes céus ou estas águas? Como é que as águas se tornaram céus e se elas se tornaram céus, até onde vão estes céus ou estas águas? Por isso entramos no segundo dia. Os céus manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. Gostaria de recordar algo mais que é importante também. Na semana passada, no domingo passado, eu disse que o capítulo 1 relata 7 atos criativos. Lembram-se disto? Cada
dia relata 7 atos criativos e cada um seguindo um padrão. E o padrão era este. Primeiro, tínhamos a ordenação. Deus ordenava, Deus mandava, Deus falava. Depois tínhamos a resolução do problema. Havia trevas, Deus disse, haja luz. Houve a resolução do problema, havendo luz. Depois temos a avaliação de Deus. Depois tínhamos a organização dos elementos, a separação. E depois, por fim, a nomeação, em que Deus dá nome a cada elemento. Então falámos desse padrão. Agora, quando chegamos ao segundo dia, o segundo dia contém virtualmente o mesmo padrão, contudo com algumas diferenças. Existem ligeiras diferenças, pelo menos neste segundo dia. Então o que é que nós temos neste segundo dia? Bem, nós temos a ordenação, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. A segunda é a resolução, e nós temos também aqui, fez pois Deus o firmamento. Depois a separação entre águas, e por fim temos o número 4, a nomeação. E chamou Deus ao firmamento céus. Então temos aqui este padrão, mas um pouco diferente do primeiro dia. Agora, eu sei que vocês já repararam nestas diferenças. Existem pelo menos 2 diferenças neste texto. Agora, a primeira diferença, qual é que é? Não existe. Deus viu que era. Podem falar, falem. E Deus viu que era bom. Não há este elemento no texto. Ou seja, não existe. Agora perguntamos, por que razão não está aí? E a resposta é simples. Eu não sei. Sinceramente não sei. Mas eu posso especular de qual é que seria potencialmente a resposta. Alguns teólogos e alguns professores da Bíblia acreditam que a omissão resulta da queda de Satanás. O facto de Deus não dizer que é bom é por causa da queda de Satanás. Porque Efésios capítulo 2, versículo 2 diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar. Então, por causa da sua queda, não é? Deus não poderia dizer que era bom. Então eu acho que isto é esticar um bocadinho e não me parece uma razão viável para explicar a falta da avaliação de Deus. Contudo, mesmo não explicando no texto especificamente ou diretamente a ausência deste elemento, creio que o motivo seja este. Eu acho que o motivo é o trabalho inacabado no domínio das águas superiores e inferiores. Deus ainda não acabou o trabalho das águas inferiores e das águas superiores, que será concluído apenas no 4º e no 5º dia, com a povoação dos mesmos. Então, as águas inferiores, Deus vai acabar o trabalho aí, porque falta surgir a porção seca, e aparecer os animais, e as águas superiores, falta colocar algo lá. Então não está acabado, e por isso, talvez esta seja a razão pela qual Deus não disse que era bom, mas não significa que seja mau, não é? A segunda diferença que nós vemos aí está no final do versículo 7. Repararam aí? O que é que diz o texto? E assim se fez. Isto não aparece no primeiro dia. E qual é o motivo de tal afirmação? Bem, eu acho que o texto coloca esta afirmação, esta declaração enfática, para confirmar que aconteceu exatamente como foi dito. Agora, nós que estamos aqui perguntamos, mas será que foi assim mesmo que aconteceu? Isto parece um bocado estranho. O texto coloca esta frase para confirmar, dizendo, sim, realmente foi isso mesmo que aconteceu. Aquilo que tu leste foi o que aconteceu. Agora, o exemplo que nós temos um exemplo na Bíblia desta frase, e está em Gênesis capítulo 44, versículo 2. Quando temos aquele incidente entre José e os irmãos, vai e volta, e José está a testar os irmãos. No versículo 2 diz, e o meu copo de prata, está a falar José, e o meu copo de prata poloás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal, e assim se fez, segundo José dissera. Então se alguém perguntasse, mas como é que foi esta história de José e os seus irmãos? Foi assim mesmo que aconteceu? Eu ouvi que foi assim que aconteceu, li que foi assim que aconteceu. Bem, o texto é enfático, diz, exatamente, foi assim mesmo que aconteceu. Então estas são as 2 diferenças que vemos nesta estrutura, nestes 7 atos criativos, não é? Do relato do capítulo 1, no dia 2. Dito isto, ainda estão comigo? Dito isto, vamos ver como é que Deus cria os céus. Porque nós queremos saber isto, não é? Como é que Deus cria os céus? E depois daquilo que vimos na introdução, água no universo. Como é que aquela água apareceu?
Versículo 6 do capítulo 1. Versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, haja firmamento. Haja firmamento. Agora, no versículo 6, Deus chama à existência o quê? O firmamento. Porém, o que é que significa firmamento? O que é este firmamento? Nós já lemos tantas vezes estes capítulos de Gênesis, talvez alguém saiba o que é, há outras pessoas que, se calhar, não saibam e querem saber, e há outros que não saibam e também não querem saber, não é? Mas o que é este firmamento? Ao longo da história, houve algumas ideias em relação ao firmamento terrestre. Este tal firmamento. Os antigos pensavam que a Terra era um disco com uma abóboda ou uma cúpula sólida, onde permaneciam os astros, as estrelas e as aves. Tudo aquilo que nós vemos, a Lua, estava dentro desta cúpula ou desta abóboda. Existe uma gravura interessante, que é a gravura de Flammarion. É uma palavra, creio que é uma palavra francesa, por isso temos que apertar a boquinha e dizer Flammarion, está bem? Para dar aquele espírito francês. Então, como podem ver, está aqui um senhor que caminhou tanto, que chegou ao limite desta cúpula e espreitou para fora, para ver o universo que estava fora. Vêem aí? As estrelas e o sol estão dentro. Agora, eu digo isto porque esta é a ideia que está por detrás da palavra firmamento. É algo, uma cúpula que é firme. Então, a palavra firmamento acarreta esta ideia de cúpula sólida. Contudo, eu creio que este termo, e algumas Bíblias têm esta palavra firmamento, outras Bíblias têm a palavra... Quem é que tem uma tradução diferente? Tem a palavra expansão. Algumas traduções têm expansão. E eu acho que esse é o melhor termo. O termo é mais bem entendido como extensão, expansão, ou uma área do espaço atmosférico. Por isso, a palavra mais adequada para explicar esta palavra firmamento é expansão. Certo autor explicou a coisa desta forma, e eu passo a citar. Ele explica desta forma. A raiz da palavra raquia, que é a palavra para firmamento, ou expansão, perdão. A raiz da palavra raquia é raca. Agora, esta palavra raca, que é a palavra raiz de raquia, pode ser encontrada, por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículo 19. Isaías 40, 19. Que fala sobre a formação de ídolos, destas estátuas que estes idólatras faziam. E o texto diz o seguinte: o artífice funda a imagem e o ourives a cobre de ouro. Vêem a palavra cobre? O ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O autor continua e diz o seguinte: nesta versão, a palavra raca foi traduzida como cobre, não é? A ação de cobrir. Na verdade, raca fala de como o ouro é martelado até ficar bem fino. E nenhum metal pode ser martelado mais eficazmente que o ouro, e no processo de martelar, o que é que acontece a este ouro? Este ouro expande-se. Por isso aqui está a ideia de expansão. O que está a ser feito é uma abertura dos céus. Os céus estão a ser expandidos. Por isso a palavra expansão. Então, dito isto, o que foi estendido ou expandido? Porque nós temos que perguntar isto. Se houve uma expansão, se há um firmamento, uma expansão, então o que é que foi expandido e o que é que foi estendido? E o texto continua. E o texto indica que a expansão, diz aqui, a expansão, houve expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. Então houve separação entre águas e águas. É interessante que Moisés aqui, aquele que está a escrever aquilo que aconteceu, porque Gênesis é um livro histórico, tão histórico como Êxodo e o Pentateuco por inteiro. Este autor, Moisés, equaliza a expansão com separação. Ele diz que a expansão e a separação são o mesmo. E ele mostra que Deus criou um espaço ou uma expansão entre as águas. Esta divisão. Logo, a expansão está na separação das águas. Quais águas? Bem, as águas do versículo 2. As águas primordiais. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo parava sobre a face das
águas. Essas águas é que estão a ser separadas. Agora, sendo este o caso, ainda estão comigo? Sim? Sendo este o caso, temos que nos perguntar em que direção é que estas águas foram separadas. Em que direção é que elas se afastaram? O versículo 7 responde. O versículo 7, ainda do mesmo texto, diz: fez, pois, Deus firmamento. Aqui está, expansão e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Então, aqui no versículo 7, o versículo 7 mostra claramente que parte das águas primordiais ficou em baixo e a outra parte ficou em cima. Ora, agora temos que nos perguntar, mas debaixo e sobre em relação ao quê? Não é? Em baixo, debaixo e em cima em relação ao quê? E aqui a resposta é simples. Este debaixo e sobre está em relação à expansão. Por outras palavras, o espaço que Deus criou entre as águas. Então este espaço é a separação, e a separação é que divide as águas de baixo e as águas de cima. Vocês estão a sentir, este gajo está-me a dizer sempre a mesma coisa por outras palavras. E é exatamente isso. Mas o texto repete sempre isto. Então há uma intenção para isto. Para tentarmos entender o que é que significa os céus. Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas agora que chegamos aqui, temos que fazer mais uma pergunta. Portanto, uma vez feita a divisão das águas inferiores e superiores, que nomes são dados a essas águas? E o versículo 8 responde a esta pergunta claramente. Vejam aí comigo o versículo 8. E chamou Deus ao firmamento, ou expansão, céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. Agora, nós não vamos falar outra vez da questão do dia. Acho que já ficou claro para nós que é um dia de 24 horas. Mas vamos falar aqui esta questão da expansão, não é? Que nomes são dados? Ora, o versículo 8 não nos dá o nome das águas debaixo da expansão. Esse nome só vamos saber no próximo dia, e isso aprenderemos só na próxima semana. Mas o texto dá-nos o nome das águas que estão sobre a expansão. E essas águas que estão sobre a expansão, sobre o espaço, sobre a separação, como é que elas se chamam? Qual é o nome? É, sem medo, céus. Está bem? Não tenham medo. Céus. Portanto, a pergunta que temos que fazer, ou que temos que colocar agora é: o que são estes céus? Agora, sabemos que os céus saíram da água. Houve separação. E agora temos os céus. Quando a Bíblia fala dos céus, o que é que ela nos está a dizer? Que céus são estes? Será apenas a atmosfera visível ou vai para além da atmosfera visível? Agora, não se esqueçam, os cientistas, os astrónomos têm encontrado água aí pelo espaço sideral, aí pelo espaço afora. Por isso a pergunta que temos que colocar, o que são estes céus? E será apenas a atmosfera visível ou vai para além desta atmosfera visível? Agora, alguns criacionistas e homens que acreditam na Bíblia e foram estudando a Bíblia, acreditavam que esta atmosfera, ou esta água que subiu, que era a atmosfera pré-dilúvio, antes do dilúvio, era mais densa. E eu acreditava nesta teoria também. Aliás, na escola dominical, quando nós estudámos Gênesis, eu dizia isto ao pessoal: os dinossauros cresciam e o homem vivia mais tempo porque havia esta atmosfera mais densa que protegia e criava um ambiente tropical, e assim a longevidade era muito maior. E isto explicava a queda brutal de águas no tempo do dilúvio. Então, alguns criacionistas acreditavam que a atmosfera era mais densa. E esta atmosfera densa criava uma proteção contra os raios ultravioletas. E esta proteção também criava um efeito de estufa adequado para a longevidade e o crescimento. Agora, esta teoria é chamada da teoria da cobertura, ou a teoria do dossel. Agora, esta teoria, que eu abraçava antigamente, mas abandonei há umas semanas atrás, foi abandonada há muitos anos
Por uma razão muito simples. Se nós tivéssemos uma atmosfera densa, como é apresentada aí, isto criaria uma pressão atmosférica muito alta. O calor seria muito alto. E impossibilitaria a vida na Terra. Seria prejudicial à vida. Não poderia haver vida com temperaturas daquele género. Logo, a teoria do dossel está descartada. Então, estas águas que subiram não são esta capa que nós vemos aqui, deste oceano sobre a Terra. Portanto, quando Gênesis fala de céus, a o que se refere? O que são estes céus? Bem, quando este texto de Gênesis fala de céus, refere-se à expansão que vai da superfície terrestre ao espaço exterior. Agora, eu sei que vocês estão-se a perguntar, como é que isto pode ser possível? Todo este tempo eu pensava que estava a falar apenas da atmosfera, onde estão as nuvens e etc e tal. Mas estás-me a dizer que a atmosfera que está a ser criada aqui vai da superfície terrestre até o quasar, que nós falámos antes? Bem, esta é a minha proposta, sim. Sempre pensámos que as águas que estavam sobre o firmamento eram somente a atmosfera, onde estão as nuvens, os passarinhos e tudo mais, e o resto, tudo de fora, era o espaço vazio e escuro, o espaço sideral. Contudo, para saber exatamente o que é esta expansão, é necessário saber o que está na expansão. Porque ao saber o que está na expansão, entendemos o que é a expansão que a Bíblia nos fala, ou o que são os céus que a Bíblia nos fala. Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: disse também Deus, haja luzeiros aonde? No firmamento, ou na expansão dos céus. Então, esta expansão, este firmamento, é o lugar das estrelas, e do sol, e da lua. Mas nós sabemos que as estrelas, o sol e a lua, não estão aqui embaixo, como vimos lá naquela imagem. Eles estão longe, não é? Estão um pouco mais longe. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Disse também Deus, voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então, nestes céus, nesta expansão, também estão as aves. Salmo 148, versículo 1 até ao versículo 6. Vejam este texto. Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai nas alturas todos os seus anjos, todas as suas legiões celestes, sol e lua, todas as estrelas luzentes. Agora reparem o versículo 4. Louvai o céu, os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então, além de termos os céus, temos água acima desta expansão que é o firmamento. Eu pensava que a água estava em baixo. Como é que a água está em cima? De por cima está a dizer que a água está em cima, por em cima da água que foi levada para cima. Então o que é que isto significa? Então o Salmo 104, versículo 1, versículo 2 diz o seguinte: bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor magnificente, subvestido de glória, coberto de luz, tu estendes o céu como uma cortina. Os astrónomos têm identificado que o nosso universo está em expansão. Por outras palavras, que os astros celestes estão a afastar-se cada vez mais. Por isso a teoria até o universo vai terminar num silêncio frio. Vai-se expandindo até tudo apagar. É mais uma teoria. Mas o que é facto é que realmente parece que o universo está-se a expandir. E aqui vemos a explicação. Que Deus estende o céu como uma cortina. Mas será que Ele está a estender o céu significando as nuvens? Não, Ele está a estender todo o céu, incluindo o céu que vai para além. Portanto, como podemos descrever esta expansão? Como é que nós podemos descrever esta expansão? A expansão, então, que nós estamos a entender aqui do texto, é a expansão que vai da superfície terrestre ao espaço sideral. Isto inclui aquilo que nós conhecemos como troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, para o infinito e mais além. Não é? Como diziam no Toy Story. Então, esta nossa atmosfera é isto que nós vemos. Ora, os astrónomos, ou os cientistas, digamos assim, eles têm dificuldade a identificar quando é que acaba um e começa o outro. É difícil identificar. Então, aquilo são valores hipotéticos.
mas é difícil identificar as camadas. Portanto, depois de tudo isto, vamos tentar resumir o que é que nós temos até agora, está bem? Para chegar a uma conclusão. Vamos tentar resumir o que temos até agora. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2:4 fornecem a apresentação e a conclusão da criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra e ele conclui os céus e a terra. Agora, o versículo 1 é visto como uma declaração do que irá acontecer. Porque alguém poderia pensar, então, mas se ele criou os céus ali, agora ele, no segundo dia está a criar os céus outra vez? Não, porque os céus ali é uma declaração daquilo que irá acontecer. É uma descrição do que irá acontecer nos 6 dias de criação, nos 7 dias da criação. Por isso não são 2 criações do céu, ou o céu a ser criado 2 vezes. O versículo 2 descreve o estado inicial do planeta. Nós falámos acerca disso. E ele introduz 3 elementos que serão transformados. Trevas, água e terra. Vimos a transformação do primeiro elemento, quando é trazida luz à existência, e agora, hoje, estamos a ver a transformação do segundo elemento, que são as águas. O primeiro passo da criação, nós já vimos, é a luz. E a luz não aniquila as trevas, porém equilibra a criação para que haja luz e trevas. Tem saído vários estudos científicos que demonstram a importância da escuridão para o nosso planeta. Aliás, não só para o nosso planeta, porque nós temos muita poluição luminosa, mas também para o descanso humano. Nós realmente precisamos de escuridão. Ela é importante também. Então vemos aqui que neste dia Deus cria a luz e faz um equilíbrio, separação entre a luz e as trevas. No segundo dia, Deus cria a expansão. E a separação efetuada neste dia é essencial para o surgimento de mares e a superfície terrestre. Agora, este ponto é chave. Porque só a partir desta separação é que podemos ter superfície terrestre e podemos ter céus. Se Deus não fizesse isto, não podíamos ter nem animais da superfície superior, nem podíamos ter astros e nem podíamos ter porção seca. Então toda a história está a desenrolar com um foco principal. Tudo aquilo que está a ser criado com um objetivo principal. A meta é servir a um ponto. Depois deste surgimento dos mares e da superfície terrestre, no segundo dia, Deus providencia o espaço para tudo o que habitará da biosfera até o espaço sideral. Desde aves até os astros mais longínquos, como aquele quasar que nós falamos. Agora, o que é que podemos concluir desta análise? Não é? Qual é a conclusão disto? Bem, a conclusão é muito simples. A Terra é central no cosmos. A Terra é central no universo. Então vemos Deus a criar, não um universo para a Terra, mas a criar o universo pela Terra. E todos os elementos que estão a ser criados fora da Terra estão a ser criados para a porção seca. Agora, a narrativa científica é que nós somos mais um planeta perdido no espaço, onde não tem significado. E por isso, como o planeta não tem significado, nós estamos perdidos aleatoriamente no espaço, significa que as nossas vidas também não têm significado. Nós simplesmente acertamos no jackpot cósmico. E simplesmente estamos aqui. Vejam só as implicações que isto tem para a vida. O valor que tu tens. Mas agora, se a Terra tem um significado central no cosmos, isto coloca o ser humano como central, não só na Terra, mas em todo o universo. Portanto, tudo o que foi criado para serviço da porção seca. É aquilo que vimos na ilustração. A separação das águas para o surgimento da porção seca. Águas tiveram que ser separadas para aparecer a porção seca. E o aparecimento dos astros para a iluminação da porção seca, da Terra. Estrelas. Então o universo é enorme. Eu no quarto dia vou-vos mostrar, vou tentar mostrar o que é que já foi, qual é que é o espaço do universo visível. O que é que já foi possível ver. E é uma coisa absurda. Existem mais galáxias com milhares de milhões de estrelas do que areia na Terra. É impressionante. Então tudo isto foi criado, nós podemos dizer, parece energia desperdiçada. Não. O nosso Deus criou
a iluminação adequada para a nossa porção seca. Se a água que vemos no universo não surgiu do Big Bang, não é? Então só temos outra opção. Então a água que vemos no universo fora surgiu da própria Terra. Agora, por mais louco que vocês possam pensar que isto seja, existem astrónomos a pesquisar acerca deste tema e a desenvolver modelos para explicar que realmente a água que surgiu no universo provavelmente encontra a sua explicação neste segundo dia. E existe uma série de astrónomos, físicos e teólogos que têm desenvolvido esta teoria. Terceiro, se a expansão do universo, lembram-se? A expansão de todo o universo, as águas foram criadas da atmosfera para fora, enquadram-se na descrição do segundo dia, então podemos colocar a possibilidade de um universo não infinito, mas finito. Quantas vezes a gente já ouviu na escola? Eu ouvi quando era pequenino. O universo é infinito. Mas como é que nós sabemos que o universo é infinito? Mas se nós olhamos pelo segundo dia, nós vemos que a atmosfera ou as águas expandiram. Se as águas expandiram, aparentemente temos aqui um limite para o universo. Então vocês estão a seguir a conclusão lógica das coisas? Então se tudo expandiu do nosso planeta, então eu só posso concluir algo. Se tudo aquilo que eu disse é verdadeiro, então podemos deduzir que a Terra esteja de facto no centro do universo. Isto muda o jogo das coisas, de tudo aquilo que nós já aprendemos e de tudo aquilo que está a ser ensinado. O geocentrismo, que foi tão debatido ao longo dos séculos, pode não ser algo tão descabido como pensávamos. Agora, eu não estou a propor o geocentrismo, eu só estou a dizer que, analisando o texto, poderá ser uma conclusão não tão descabida. Que realmente a Terra não seja um planeta perdido neste vasto universo, mas que ela seja, de facto, o centro de todo o universo. Vamos concluir. Nós estávamos a falar que os céus declaram a glória de Deus. Vês a glória de Deus nos céus? Quando a coisa é exposta desta forma? O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, outra vez a palavra expansão, anuncia as obras das suas mãos. Os céus declaram a grandeza de Deus. E nós vamos ver ainda mais esta grandeza no quarto dia da criação. Agora, o salmista, aqui no Salmo 19, ele não se contém para descrever poeticamente como a criação gesticula, sem palavras, a divindade e a imensidão do nosso Senhor. E a criação faz isto com tal eloquência que esgota o doutoramento de qualquer teólogo. E ela faz isto em silêncio. Por isso, podemos afirmar que os céus foram criados para serem os mensageiros de Deus para a sua criação, para os homens. Logo, como é que os céus mostram, de forma didática, os atributos de Deus? Os céus, além de serem o lugar da habitação de Deus, e várias passagens falam que os céus são a habitação de Deus, Êxodo 24, Ezequiel capítulo 1, Salmo 11, Salmo 123, os céus também são o memorial da nossa pequenez. Quando olhamos para os céus, vemos o quão pequenos nós somos. Aliás, Salmo 8, versículo 3 ao versículo 4 diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra, interessante como é que ele coloca, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembras, e o filho do homem que o visites. Amigos, o céu é um pregador inescapável. Todos nós estamos debaixo deste céu, e este céu prega a glória de Deus, a grandeza de Deus. Agora, este céu expõe a nossa limitação, porque, como diz a Bíblia, não existe nada de novo debaixo do céu. O céu, quando olhamos para o céu, vemos a nossa limitação. O céu também expõe a nossa dependência, porque do céu vêm as águas ou as chuvas que nutrem a terra. Os céus também mostram a nossa ignorância, porquanto não podemos apreendê-lo na sua plenitude. Há pesquisas após pesquisas e nós não conseguimos entender o que é, por exemplo, a matéria escura do universo. O que é aquilo escuro que está no universo? Não sabemos.
Os céus demonstram a nossa ignorância. E os céus mostram o nosso desejo de viver, porque expectamos o que está para além dos céus. Por isso os homens, as criaturas, ao longo da história da humanidade, os homens sempre olham para o céu com expectação do que haverá fora dos céus. Porque eles querem viver. Existe este desejo para viver. Mas não é só isto que os céus demonstram. Contudo, os céus também revelam a indignação de Deus contra o pecado. Os céus revelam a indignação de Deus contra o pecado, porquanto os céus que manifestam a glória de Deus são os mesmos que revelam a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 19, diz que a ira de Deus se revela dos céus, ou do céu, contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por isso, todos nós, todos os seres humanos, todos nós vivemos, movemos e fazemos as nossas atividades debaixo deste céu. Portanto, o céu é inescapável. Além do céu pregar a glória de Deus, ele prega a ira de Deus. Então, se o céu é inescapável, significa que os homens que vivem debaixo deste céu não conseguem escapar à ira de Deus. Se os céus são inescapáveis, significa que a ira de Deus também é inescapável para todos os homens. Porém, o nosso Deus é rico em misericórdia. Porém, como Ele criou os céus e a terra pela sua misericórdia, Ele é um Deus que gosta de dar vida, criar vida. Ele também mostra esta misericórdia a homens pecadores, homens e mulheres pecadores mortos. E Ele é o único que nos pode livrar da condenação, da ira, da cólera que nós merecemos. O Deus Pai enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Deus sai dos céus, encarna e vem para morrer em nosso lugar. Por isso, Romanos capítulo 5, versículo 8 e versículo 9 ensina que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Essa ira que se manifesta dos céus. Se tu estás aqui esta manhã e não tens Cristo como Salvador, tens que olhar para os céus e lembrar que os céus são inescapáveis. E porque os céus são inescapáveis, significa que a ira de Deus é inescapável. Assim como aquelas pessoas que estavam fora da arca no tempo de Noé não conseguiram escapar da ira de Deus, o dilúvio, assim não escaparás se não tiveres Cristo como Salvador. A ira de Deus é inescapável. Por isso, hoje tens que tomar uma decisão. Tens que olhar para os céus, entender que Deus criou os céus, Ele criou os céus como um mensageiro para lembrar do nosso pecado e da nossa limitação. E destes céus, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. E Ele promete a ida para estes céus para todos aqueles que creem verdadeiramente no Senhor e Salvador. Por que não tomas essa decisão hoje? É fácil. A Bíblia diz que tens que arrepender dos teus pecados e colocar a tua fé no Senhor Jesus Cristo, porque é a única forma de ser salvo da ira. Portanto, os céus que manifestam a glória do Senhor são os mesmos céus que manifestam a ira do Senhor, mas também são os céus que manifestam a graça e a misericórdia do Senhor para salvar todas as criaturas debaixo destes céus. Senhor Deus, obrigado pela tua maravilhosa palavra. Obrigado, Senhor, quando nós olhamos para a tua criação, temos que ficar admirados. E, Senhor, vemos toda a tua criação a lembrar a todos nós e também aos homens que não têm Cristo do seu pecado. E que haverá um dia em que tu derramarás a tua ira sobre a terra. Senhor, ajuda-nos a usar os elementos que tu criaste para lembrar os homens que tu existes e que eles têm que ajustar contas contigo. Pedimos em nome de Jesus, Pai, para que nós, também como cristãos, possamos olhar para os céus e louvar o teu nome, porque dos céus nós vemos a tua grandeza e a tua majestade.
Em nome de Jesus, nós agradecemos por tudo aquilo que nos tens dado. Amém. Irmãos, desejo uma boa semana para todos e que Deus vos abençoe.